Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente está aqui com o Fábio Roder, nosso convidado mais do que especial, nosso amigo aqui, Fábio Roder, e a gente vai bater um papo aqui nesse cafezinho, tomar um cafezinho, um ambiente aí bem descontraído, e eu espero que vocês aproveitem esse momento aqui que a gente está com esse cara que é o fera das ações, Fábio Roder. Muito obrigado primeiro pelo convite, Elon, Otmar, prazer estar aqui com vocês, pessoal do canal também. Muito obrigado pelo convite, acho que vai ser bem legal aqui o vídeo, vamos bater um papo, falar um pouco sobre ações, sobre FIIs, sobre como montar uma carteira para o longo prazo, e é isso aí, valeu demais. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente gostaria de saber aqui, claro, é a história do Fábio Roder, né? Quem é o Fábio Roder por trás disso aí? Como é que você começou com essa parte de investimentos? Como é que isso aí entrou na sua vida? Como é que você entrou nessa vida? Bom, eu comecei a me interessar por ações, eu era bem novo, né? Eu tinha 17 anos mais ou menos, foi quando teve a crise lá nos Estados Unidos, a crise do subprime. E para quem não conhece, 2008 e 2009 teve uma crise imobiliária muito forte nos Estados Unidos, alguns bancos quebraram, a gente teve default por causa de crédito imobiliário lá, e isso saía no jornal o tempo inteiro, toda hora que você ligava o jornal, e crash na bolsa lá, aqui também, apesar do Brasil ter saído ileso dessa crise de 2008, né, na época, a bolsa aqui vai junto porque o mercado todo entra em pânico de uma forma geral. E aí saía isso no jornal o tempo inteiro, eu comecei a me interessar, bom, o que é isso de investir em ação, de bolsa de valores, o que não é? E aí eu comecei a me interessar, na época até, eu achava, como a maioria das pessoas que começa, eu acho que pensa, né, eu queria entrar fazendo trade, comprando, vendendo ações, achava que bolsa era isso, mas a minha sorte é que eu comecei estudando, né, comprei vários livros sobre trade antes de fazer qualquer coisa, e acabei não me encanando com aquilo ali. Eu falei, cara, isso aqui tem uma coisa muito errada nisso daqui. Não é possível que é tão fácil assim. E aí, então eu estudei muito análise técnica, depois eu comecei a análise fundamentalista, e aí que eu comecei a entender que por trás daquelas empresas, daquelas ações, tinha um negócio e que você poderia ser sócio das empresas e ganhar junto com elas no longo prazo. Na época, tinha muito pouca informação na internet, né? E os FIIs, o mercado de FIIs era muito menor do que tinha hoje. Mas já tinham alguns FIIs, eu lembro que na época eu tinha HGBS, tinha o Europar, hoje é um FII que eu não tenho mais, mas na época... Mas aí depois começaram a surgir os outros FIIs, o BRCR, mais pra frente o KNRI, então foram surgindo os FIIs, eu sempre gostei bastante de FIIs desde o começo, apesar de eu falar bastante de ações, quando eu comecei a investir, eu investia mais ou menos assim, 70%, 80% em FII do meu aporte, e 20%, 30% nas ações, porque os FIIs, muita gente, eu vejo uma dúvida, o pessoal chega para mim, nossa, eu acho o FII muito mais difícil de analisar do que a ação. Eu falei, não, cara, não é bem assim. FII é muito, assim, para mim sempre foi muito mais fácil, porque é muito mais intuitivo, as contas, a parte de contabilidade dos resultados é muito mais fácil, né? Normalmente tem um imóvel, tem as receitas, as despesas, acabou, distribui, não distribui, e é mais ou menos isso. Então, eu sempre achei a linguagem dos investimentos dos FIIs mais fácil, então para quem está começando, eu sempre recomendo também começar por FIIs. E além disso também tem a questão da volatilidade ser muito menor nos FIIs, né? Historicamente, os FIIs têm 1/3 da volatilidade mais ou menos do que as ações. Então, a gente vê um sacode muito menor e para quem está começando, para quem está querendo se acostumar, eu acho que faz bastante sentido começar pelos FIIs. Eu acho legal também quando a gente fala que começou com análise técnica, começou fazendo trade, para o cara que está lá assistindo, ver que isso aí é o normal. Né? Exatamente. É normal o cara começar por ali, porque o hype da bolsa, o hype de ganhar dinheiro com o mercado, sempre é aquela visão romântica do cara que entra ali na análise técnica e vai, e em um momento ele fala assim, cara, não é por aí. Exatamente. Aí eu queria te fazer uma pergunta aqui com relação ao seguinte, você é um jovem, né, e já interessado nessa questão de investimentos e de carteira previdenciária. Então... Rapidinho, deixa o cara passar. Né? Senão vai sair aqui. A gente faz um cortezinho aqui. Não, vai ficar o preto e branco lá. Então, assim, você é um cara bastante jovem, você se interessar desde cedo em montar uma carteira previdenciária, que é uma carteira que vai atravessar tempo e não ter um objetivo de curto prazo, né? É uma coisa assim, bem diferente, né? Porque normalmente a pessoa começa a se preocupar isso quando já está perto de se aposentar. Cara, já estou com 50 anos, o que eu vou fazer na minha aposentadoria? E como é que isso aconteceu aí na sua vida? Você pensar em formar realmente uma carteira por longo prazo? Bom, como eu disse, foi em 2009 foi quando eu entrei na faculdade.
E ele, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, e aí foi que eu comecei, na verdade, com a mentalidade de, vou ficar rico na bolsa. Por quê? Porque Como todo mundo. porque eu falava, bom, eu fazia engenharia, eu falei, bom, eu sou razoavelmente bom com números, eu acho que você precisa ser bom com números. Vou comprar um computador, vou botar lá 8 telas e vou ganhar dinheiro do mercado, com o mercado do nada. E aí a minha sorte foi que eu nunca cheguei a fazer nenhum trade, eu nunca fiz nenhum trade. Eu comecei a estudar e eu lembro que na época eu fiquei assim, tarado com esse negócio de bolsa. E como não tinha informação na internet, eu comprei, sei lá, deve ter comprado uns 15 livros de trade e eu lia um por semana, um atrás do outro. Eu falei, cara, isso aqui tá muito errado. Porque assim, primeiro eu pensava, bom, se isso aqui funciona, o cara não vai me dar de graça num livro que eu paguei R$50. A receita, né? É lógico. A receita, porque na análise técnica, em tese, a partir do momento que você identifica um padrão, que um padrão é observado, as pessoas operam em cima daquele padrão e o padrão começa a sumir. Então, é meio que a teoria dos jogos ali, né? O próprio sistema vai se aperfeiçoando e acaba que você não consegue mais tirar proveito daquele padrão que foi encontrado primeiramente. E aí, quando eu comecei a estudar análise técnica, eu falei, bom, isso daqui, análise fundamentalista, que eu falei, bom, existe alguma coisa por trás das ações. E eu falei, bom, legal isso aqui, gostei, como é que funciona? E aí... Essa parte faz sentido. Essa parte faz sentido, exatamente. E na época, eu lembro que eu conheci a Baster, porque eu li um livro de opções do Baster. Ele tem um livro lá, Introdução às Opções, foi um dos primeiros que eu li, né? O cara mais sardinha do mundo. O cara nem sabe o que é bolsa, já legal, vai para opção. Mas eu acho isso legal porque é o caminho que todo mundo segue. Sim. Entendeu? Não tem jeito. O cara vai começar com análise técnica, daqui a pouco ele vai começar a mexer com derivativo e ele vai aumentando o risco dele sem saber coisa nenhuma. E em um determinado momento ele toma tanta pancada que ele olha e fala assim, cara, não é possível que as pessoas bem-sucedidas seguem esse caminho. Foi assim comigo também. Assim, ó, não faz sentido você viver isso aqui. E quando eu vi, quando eu comecei a aprender análise fundamentalista, que eu conheci a história do Warren Buffett, do Peter Lynch, de grandes investidores de longo prazo em ações, eu vi, bom, quem realmente teve sucesso, os caras utilizaram esse método de comprar as ações, e aí você tem uma variedade grande de formas de fazer isso, mas com a mentalidade sempre de longo prazo, de comprar e sentar e carregar aquilo ali para um horizonte eterno. E olhando a empresa, não olhando o título, né? Exatamente. E aí começou a fazer sentido para mim, e aí eu fui juntando o dinheiro que eu ia ganhando com o trabalho, fazendo os aportes. Eu estava estudando tanto investimento que na época eu até pensei em largar a engenharia, porque assim, já não aguentava mais aquelas matérias lá do capeta, né? Mas eu já estava tipo no 6º, 7º semestre, eu falei, vou terminar isso daqui. E eu fui pegando umas matérias de contabilidade, administração. Na época, a minha esposa, a Laura, fazia administração. Ela falou, pega umas matérias aqui que você vai gostar. Fui pegando a parte de contabilidade, de finanças e tudo mais. Aí, quando eu me formei, eu falei, bom, quero trabalhar com isso. Não quero trabalhar com engenharia. E aí, foi quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei 5 anos no mercado. Trabalhei em alguns fundos de pensão como analista de renda variável aqui em Brasília, que é o mercado de renda variável aqui em Brasília. Basicamente, é em fundo de pensão. A gente quase não tem gestoras aqui. E aí tem mais ou menos um ano, no mês de 2018, que eu saí para ficar só por conta do meu canal no YouTube. Foi basicamente isso. Tem até uma pergunta com relação a isso aí. Eu fiquei sabendo, me contaram, que você deixou uma proposta aí bem interessante para poder montar o seu canal. Foi uma coragem muito grande. Conta pra gente aí. Assim, na verdade foi até fácil tomar essa decisão, porque assim, quando eu saí do meu último emprego para ir para o YouTube, tem até um vídeo lá no meu canal que eu falo sobre isso, eu não estava esperando, já estava saindo para ir para o YouTube, mas surgiu uma proposta de uma empresa, né? Uma empresa grande, uma empresa multinacional, enfim, só que era uma estatal aqui em Brasília, que tinha um salário muito bom. Um salário de mais de 30 mil reais o salário, mais um monte de benefício, um monte de coisa. Eu falei, bom, vou ficar lá pelo menos um ano, nem que eu coloque no meu currículo e tal, para ficar um ano ali, caso o YouTube não dê certo e tudo mais para frente. E aí eu não consegui ficar um dia lá, cara. Eu juro, eu cheguei... Era tanto incêndio que tinha lá dentro, parecia que tava cada funcionário com um extintor de incêndio embaixo do braço para apagar alguma coisa. E eu falei, cara, a última coisa que eu quero é ficar aqui. Eu liguei no RH, minha sorte foi, eu perguntei, vocês já assinaram minha carteira? Aí falaram, não, o diretor tá viajando, aí não sei o quê. Eu falei, não, então não precisa assinar não, que eu vou passar aí para pegar. Passei lá, peguei meus documentos, o pessoal não entendeu nada, eu expliquei lá pro diretor, que era o cara que tinha me contratado, eu falei, olha, infelizmente não era isso que eu tava pensando e tudo mais e tal. E aí eu fiquei só por conta do YouTube.
Isso para a sorte de todos nós, né? Ganhou o Fábio Holder aí na internet, tá dando esse show de aula para gente sobre ações e sobre investimentos. Né? E eu acho legal da gente falar isso também para o cara que está lá fora, porque assim, muita gente tem medo às vezes de, eu vou investir, o que vai virar meu emprego, isso vai virar uma carreira, eu tenho que ser profissional de mercado, né? E os caras entenderem que quem chegou lá ou quem está numa situação hoje de, consegue ensinar, cara, começou igual todo mundo. A gente não é melhor do que ninguém. O que a gente fez foi simplesmente um momento da vida ter falado o seguinte, agora eu quero aprender esse negócio de verdade. E aí você dedicou seu tempo e estudo para pirar ali e, deixou o negócio acontecer de uma forma natural até chegar aqui. Que eu vejo, assim, muita ansiedade do cara querer se atropelar, do cara querer engolir todo o conhecimento do mundo numa vez só, né? Sim. E o que é pior, estudando sozinho. Com certeza. Que é mais doído ainda. E assim, é o que eu falo pro pessoal, você, depois de um tempo, a coisa fica meio que natural para você. No começo, é um monte de termo que você não entende, é um monte de conta que você não entende, só que com o tempo, isso você vai aprendendo aos poucos. É igual eu falo, pessoal, não ache que você vai sentar aqui e assistir 4 vídeos de análise de empresa e vai aprender, vai ser o expert de análise de empresa. Não vai ser. Por quê? Porque é um caminho que você tem é um caminho que tem que ser construído. E além disso, é o que eu falo, pessoal, o legal de investimento é que você está sempre aprendendo alguma coisa. Né? É difícil chegar num platô. Então, o próprio Warren Buffett fala que cada ano que passa ele aprende um pouco mais. Então, é meio que um conhecimento sem fim. E na hora que você acha que você está entendendo, é a hora que você se lasca. Aí você volta a estacar zero, né? Igual o Papaléguas lá. É a hora que você tem que voltar para a prancheta e começar a fazer tudo de novo. Fabão, outra coisa aqui. FIIs, ações, quais outros tipos de ativo que você tem dentro da carteira e quais as características que você procura em cada tipo de ativo que você tem na sua carteira? Bom, hoje eu tenho... vou falar minha carteira objetivo aqui, tá? Não é exatamente isso hoje, mas eu estou indo atrás disso. Nunca chega, Nunca chega na carteira objetivo. Mas é mais ou menos assim, 30% de investimento no exterior, que eu venho investindo desde o finalzinho de 2015, começo de 2016. Não cheguei ainda em 30% lá. E 70% de investimentos aqui no Brasil. E as duas carteiras, tanto aqui quanto lá, eu divido metade e metade. Então aqui no Brasil, desses 70%, fica 35 ações, 35 FIIs. Lá no exterior, dos 30%, 15 ações, 15 REITs, né, que são os primos dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. E basicamente essa é a minha alocação. Agora, eu falo pro pessoal que não tem muito certo e errado, tem muito mais a ver com o perfil de investidor que você tenha. Tem investidor que investe quase tudo em FIIs. Tem gente que gosta de dividir mais meio a meio, igual ao meu caso. Porque o que acontece no meu caso? Como eu comecei investindo muito em FIIs, eu tenho uma alocação maior em FIIs do que eu gostaria hoje. Então eu venho correndo atrás, investindo nas ações já há vários anos, investindo mais em ações do que em FIIs, para indo para esses 50% que eu quero, né? 50-50, 50-50. Mas tem gente que tem só ações, tem gente que tem só FIIs e não tem nada de errado com nenhuma das duas opções. Eu acho que é muito mais uma questão de perfil do que, de fato, o que é melhor ou pior. Tem investidores que talvez, eu vejo muita gente que investiu em renda fixa a vida inteira e agora quer ir para a bolsa. Às vezes o cara tem um patrimônio grande, às vezes ele já vive daqueles investimentos, talvez faça sentido ele ter mais FIIs, porque os FIIs vão dar aquela segurança da renda passiva todos os meses para garantir os rendimentos que o cara precisa. Tem um efeito psicológico. O efeito psicológico, as ações não, né? As ações você não recebe dividendo todos os meses, os dividendos são menores proporcionalmente, então você não consegue observar tanto assim a renda passiva num primeiro momento. Então aí depende de cada tipo de investidor, né? O legal dos FIIs é isso que você falou, é você ter para quem está começando, o que eu acho interessante, porque desde o começo você tem um mindset que a cotação está lá oscilando e o provento está recebendo porque você está investindo ali, o seu ativo final é um imóvel que está alugado e o dinheiro você recebe. E aí as cotas vão oscilando e tudo mais, tem vários fatores que fazem isso acontecer, mas para o mindset de longo prazo é muito bom. A assimilação é mais fácil. Muito mais fácil. As ações, às vezes, a ação distribui dividendo uma vez por ano, aí tem empresa que às vezes não distribui dividendo no ano, então acaba que você se distancia, eu acho, um pouco, né? Principalmente quem não vai lá atrás dos resultados para ler o que teve de lucro, o que não teve e tudo mais, você acaba distanciando um pouco mais no caso das ações. Então talvez faça mais sentido para quem está começando, começar com um pouco mais de FIIs, ir botando o pé nas ações aos poucos, depois você balanceia do jeito que você achar melhor, de acordo com o seu perfil. Hoje você tem renda fixa?
O que eu tenho em renda fixa é assim, quando eu tenho algum evento de liquidez, tipo pessoal, né, recebi um dinheiro, o que eu faço? Eu coloco na renda fixa e aí eu vou migrando para renda variável aos poucos. Fazendo as portas. Mas o meu objetivo é ter 100% em renda variável. Com exceção, lógico, daquela reservazinha de emergência. Sim. ETF, né, o ETF e FIA, o investimento em ações. Sim, não, talvez. Como é que o Fábio vê isso aí? Pessoalmente. Então, FIA nunca, né? O melhor gestor é você mesmo, né, Fábio? Assim, eu acho que eu posso até ser pior do que os gestores. O que eu acho é difícil eles serem melhores do que eu pagando as taxas que você está pagando, né? Porque essa que é a dificuldade. E assim, até interessante, tem um índice que chama SPIV Score, que ele é divulgado pelo S&P, pela Standard & Poor's, que é uma empresa de rating lá dos Estados Unidos. Eles divulgam esse score, chama SPIV Score, de todos os países do planeta, basicamente, né? Das grandes economias. E eles divulgaram de 2018 o SPIV Score. O que é o SPIV Score? Eles mostram quantos por cento dos gestores bateram o índice que eles se propunham a bater. Lá nos Estados Unidos, 5% só conseguiram bater nos últimos 10 anos. E aqui no Brasil, só 15% dos fundos bateram o índice que eles estavam se propondo nos últimos 10 anos. E além disso, a questão não é só bater o índice, né? É ele bater o índice com um perfil de risco adequado, pelo menos igual do índice, ou talvez um pouco maior, dependendo do tanto que ele bata. Porque bater o índice correndo muito risco, você acaba ficando naquela sorte, né? Tem uns que vão bater, tem uns que não vão, e o cara cai naqueles 15%. Então, estatisticamente, é pouco provável que os gestores consigam ter um resultado satisfatório no longo prazo. O Eugene Fama fez um estudo lá, se eu não me engano foi em 2006, 2009, eles pegaram um histórico de tipo 100 anos lá nos Estados Unidos, para ver se os gestores batiam ou não. Qual foi a conclusão do estudo deles, né? Que existem sim bons gestores que antes da taxa de administração conseguem gerar mais retorno do que o risco que eles correram, então ele conseguiu gerar um alfa de fato para os cotistas, só que quando você bota a taxa de administração dos hedge funds lá nos Estados Unidos, que basicamente é parecido com a daqui, de 2% ao ano e 20% de performance, nenhum gestor conseguiu entregar uma performance satisfatória para os seus clientes. E basicamente é isso, eu acho que os gestores não são ruins, eu acho que tem muita gente boa, mas eu acho que tem muita dificuldade para eles conseguirem muito custo, tanto o custo fixo do fundo quanto o custo de remuneração deles para conseguir entregar um retorno satisfatório no longo prazo, né? Porque eu vejo assim, nos últimos 3, 4 anos tiveram muitos gestores que bateram aí o Ibovespa e tudo mais, mas a gente não tem uma significância estatística para conseguir chegar à conclusão que não foi sorte, que foi por competência, né? E se isso vai conseguir ser mantido no longo prazo. Né? Que é o mais importante, que é o track record do cara. Ele vai conseguir fazer isso sempre. Exatamente. Na verdade é o seguinte, você está correndo uma corrida de 110 metros, né? Você vai estar pulando a barreirazinha na altura da mesa. O gestor ele tem que pular a barreira 2 vezes mais alta, né? Então ele tem que ter a perna muito mais forte, tem que ter uma condição muito melhor para poder fazer a mesma coisa que a gente vai fazer pulando a barreirazinha mais baixa, né? Sem contar que você tenha muito mais liberdade de negociar, de não sei o quê, porque você não precisa justificar para os teus acionistas ali, para os seus cotistas, o que você está fazendo, né? Sim. Então, acho que a grande leveza do investidor individual é ele conseguir ser mais ligeiro, ser mais rápido. E assim, o que eu acho também é que o fundo de ações, ele tem milhares e milhares de cotistas, né? Então você nunca vai ter uma carteira que está de acordo com o seu perfil de risco. Às vezes vamos supor, tem um gestor que é muito bom e ele consegue entregar resultado, alfa de verdade, acima das taxas e tudo mais, mas às vezes aquela carteira ali tem um perfil de risco muito alto, que talvez você não queira para a sua carteira, né? Tem isso também, a adequação daqueles investimentos para o seu perfil de investidor. Sim, sem dúvida. Esses dias eu escutei uma muito boa, que é o seguinte: no mercado tem 2 jeitos de você ganhar dinheiro. Você tem que sentar e estudar como ganhar dinheiro, ou você sentar e estudar alguém que sabe ganhar dinheiro. E aí você resolve o seu problema. Mas, seja uma forma ou de outra, você tem que entender como o negócio funciona. Sim. Porque senão você não vai a lugar nenhum. Os ETFs, especificamente, eu acho que eles são muito legais lá no exterior. Por quê? Por alguns motivos, tá? O primeiro motivo é que aqui no Brasil, os ETFs não distribuem os dividendos, então, eventualmente, você vai ter que vender as cotas dele para usar o dinheiro. E como eles não distribuem o dividendo vai ser incorporado no ganho, e os dividendos hoje são isentos, né, na pessoa física. E lá no ETF você vai pagar os 15% do ganho da cota e boa parte vai ser por causa dos dividendos que estão lá dentro. Então esse é o primeiro ponto. Se os dividendos forem tributados, até vira o jogo, porque se os dividendos passarem a ser tributados aqui no Brasil,
o ETF passa a ser um veículo mais eficiente. Mas por enquanto não. Além de, e lá nos Estados Unidos eles distribuem, né? Os ETFs são obrigados por lei a distribuir os proventos, porque lá tanto o ETF quanto a ação tem que pagar 30% de imposto, né? Fica retido na fonte. Então os dois têm o mesmo nível de eficiência fiscal e lá a gente tem índices que são mais amplos, com mais empresas. Aqui a gente pega às vezes o Ibovespa ou até o IBRX, que é um índice maior, mas a gente tem assim, metade do índice é commodity financeiro, né, para começar. Então é uma variedade muito grande de empresas, né? Sim, uma coisa é você ter um índice com 500 empresas, outra você ter um índice com 50, 100 empresas. Então eu ainda acho que aqui no Brasil é melhor você fazer a seleção dos ativos diretamente. E lá nos Estados Unidos, o que eu sempre falo pro pessoal você pode ter tranquilamente a carteira só com ETF lá, não vejo problema nenhum. Mas, se você quiser, eu acho que você também pode escolher alguns ativos diretamente lá. E aí depende do seu perfil de investidor. Perfeito. Falando aqui das ações, vamos puxar um pouquinho para a sua área mesmo. Uhum. Crescimento ou já a empresa já estabelecida, já grande, que paga um provento, que distribui? Como é que você escolhe isso aí? Você nem olha isso, se distribui, se não distribui, você olha só a qualidade da empresa. Tá. Eu tendo a ter, assim, mais num sentido, vamos pegar só a carteira de ações, eu tendo a ter uma parcela maior de empresas que já são mais consolidadas, porque o que acontece? Como eu tenho lá 100% em renda variável, e renda variável já tem um risco inerente, né? Porque as empresas normalmente têm dívidas, as empresas são alavancadas, elas alavancam as operações, independente da empresa, né? Obviamente nem todas as empresas têm dívida, mas a renda variável naturalmente já é um tipo de investimento que tem muito risco. Eu tendo a priorizar empresas que são mais sólidas, mais robustas por longo prazo. Porque quando eu olho para a Bolsa, eu olho muito mais com a mentalidade de preservar o patrimônio do que de um lugar que vai multiplicar muito o meu patrimônio. Eu sei que no longo prazo isso vai acontecer, mas a minha mentalidade é preservar. Então, eu quero investir em empresas que preservem da melhor forma o meu patrimônio por longo prazo. Ela é um local de poupança eficiente. Exatamente. E não para você ter ali uma posição de especulação em cima de empresas. Assim, não que eu não tenha empresas de crescimento, não que eu não tenha empresas mais arriscadas, mas é uma parcela menor da minha carteira. Não, perfeito. E como é que você daria assim, uma dica para o cara que está montando uma carteira hoje? Por onde começar? Começar por FII, por ação? Que tipo de empresa ele escolher? Como é que ele vai observar ali a característica da empresa, né? Empresa por iniciante? Eu vejo que muita gente está começando, tem dúvida e fica muito perdido. Meu Deus, o que eu faço, o que eu não faço? Qual ação eu boto, qual FII eu boto, quantos eu tenho, quantos FII, quantas ações e quanto de peso. O paradoxo da escolha, né? Tem tanta coisa para o cara escolher que ele trava. Mas o que eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem na cabeça é, se você está começando agora, a sua carteira daqui 2, 3 anos vai ser totalmente diferente desse de agora. Tranquilo, né? Eu não sei se vocês passaram por isso, mas comigo foi assim. Então assim, você, a cada dia que passa, você vai ser um investidor melhor do que você era no dia anterior, não tem como. E por isso que eu recomendo você, independente de você ter patrimônio para migrar para a bolsa ou você não ter, está começando agora, você começar com pouco. Por quê? Quando você começa com pouco, com seus aportes mensais, nem que você pegue todo o seu aporte mensal e vá para a bolsa, beleza? Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, é muito mais fácil você corrigir o percurso da sua carteira, né? Se o cara já tem uma grana na renda fixa e joga para renda variável... Tudo de uma vez só, ele... É como se você estivesse aprendendo a lapidar um diamante, eu falo bastante isso, né? Se você está aprendendo a lapidar, você vai fazer uma lapidação meio errada ali no começo. Então é melhor você começar com um diamante pequenininho, que qualquer problema... pequeno, conserta rápido, beleza, tá tudo certo. É isso. Então, saber que isso vai acontecer, que é natural. Muita gente eu vejo que tem dúvida nos pesos que vai dar para cada uma das ações, para os FIIs. Eu recomendo, normalmente, eu tendo a recomendar, se você tem muita dúvida em relação a pesos, né? Comece dando pesos iguais para os ativos e até você pelo menos montar os ativos que você quer e depois você vai fazendo o desbalanceamento, aportando mais nos que você acha que tem que ter. Vai fazendo um ajuste fino, né? E basicamente eu tendo a fazer o seguinte, quanto menor o risco de um ativo, tanto do FII quanto da ação, maior o peso dele dentro da carteira, e quanto maior o risco, menor o peso dele na carteira, né? E aí você pode dividir, por exemplo, em ações, né? Ações com menos risco eu vou ter entre 5% e 10% da carteira, ações que têm um risco médio entre 3% e 7%, e ações com muito risco, menos de 3%. Isso falando de uma carteira de ações, por exemplo, né? É óbvio que isso vai variar de caso para caso, mas tente botar mais ou menos nesse sentido, né? Escolher 3 tipos de peso diferentes, então menos risco eu vou dar um peso X, risco médio eu vou dar um peso Y e mais risco eu vou dar um peso Z.
Eu faria mais ou menos assim. E aquele que você dormiu à noite e não conseguiu à noite dormir, é porque você está demais. É porque você está demais, exatamente. Fabão, qual os principais aspectos que a gente deve observar quando a gente vai olhar uma ação, né? Eu quero comprar uma ação, você dessa empresa, você desse setor, os principais aspectos que eu tenho que olhar para eleger uma ação para colocar ela na minha carteira. Tá, beleza, vamos lá. Alguns fatores que eu olho principalmente. Só fazendo um adendo, eu acho interessante olhar a liquidez. Como eu não costumo investir em empresa muito pequena, muito small cap, eu sei que está na moda investir em algumas empresas muito pequenas que eu falo assim, menos de 1 bi de valor de mercado. Dê uma olhada na liquidez, né, no volume que é negociado nas ações, porque tem algumas ações que têm a liquidez muito baixa. Mas, beleza, fazendo esse primeiro filtro de liquidez, normalmente um fator, como eu olho sempre para a resiliência daquela empresa no longo prazo, eu tendo a olhar sempre a constância dos lucros ao longo do tempo, né? Não existe nenhuma garantia de que a empresa não vai quebrar. Qualquer empresa hoje ela pode quebrar, ela pode começar a entrar num fluxo de prejuízos e entrar em recuperação judicial ou em processo de falência. Isso pode acontecer com qualquer empresa, mas quanto mais tempo a empresa apresentar lucro, quanto mais comportado foi esse lucro e de forma crescente, né, que a gente espera a longo prazo, menor é a chance daquela empresa quebrar e você ter seu patrimônio perdido naquele investimento. Então eu olho muito a resiliência dos resultados no longo prazo. Além disso, né, para mim isso não basta. Para mim, eu tenho que enxergar valor naquele negócio daqui a muito tempo, né? Então, eu tendo a investir em empresas que vão continuar, ou que eu acredito que vão continuar existindo daqui 10, 20, 30, 40 anos, porque eu invisto com esse prazo, né? Então, eu tendo a priorizar esse tipo de empresa. Eu olho também governança, por exemplo, empresas que têm o governo como sócio, eu não invisto. Eu botei essa régua para mim no ano passado, então, por exemplo, eu tinha Petrobras, eu tinha Banco do Brasil, eu tinha CEMIG. No ano passado, meio pro final do ano passado, eu vendi tudo. E aí hoje eu não tenho, é um filtro que eu faço também, que é em relação à empresa ser estatal ou não. Faço esse filtro de governança de uma forma geral, Tá bom. Filtro de governança de uma forma geral, se a empresa é boa, ou filtro de governança de uma forma geral, se os controladores têm um histórico de prejudicar os acionistas minoritários de alguma forma, se tem os controladores sendo investigados de alguma forma pela Polícia Federal, qualquer esquema de escândalo, basicamente são esses filtros iniciais que eu faço. Então, assim, por exemplo, tem algumas empresas que são consistentes, como, por exemplo, CVC é uma empresa que, inacreditavelmente, tem uns resultados muito bons já há muito tempo. Mas é um case que eu não gosto, por exemplo, não gosto desse business, né? Então, é uma empresa que eu não tenho na minha carteira. Então, não basta só a empresa ser redonda e ter os resultados. Ela tem que fazer sentido para você. Tem que fazer sentido. Você começou a entrar, então, aqui num ponto que eu ia exatamente falar agora. Quais os setores que você gosta e aqueles que você evita, né? Já começou a falar aí dessa questão da CVC, turismo. Setores que eu não gosto de uma forma geral, eu não tenho muito preconceito com nenhum setor, mas os setores que eu tendo a evitar são setores de commodity, né? Por exemplo, petróleo, óleo e gás, mineração. São setores que eu não gosto muito porque a empresa ela vende um produto que não é ela que determina o preço. Você está vendendo uma commodity, o valor é definido pela oferta e pela demanda do mercado. Não tem valor agregado. Não tem valor agregado nenhum. Então, quando a Petrobras vai vender petróleo, ela vende pelo preço que o mercado está comercializando. Minério de ferro, no caso da Vale, mesma coisa. E o preço das commodities, elas costumam subir em grandes ciclos macroeconômicos, né? E elas caem também em grandes ciclos macroeconômicos. Então, às vezes, a empresa de commodity ela ganha muito dinheiro por 10 anos, depois fica mais 10 anos com os resultados muito ruins, depois fica mais 10 anos. Então, essa inconstância, para mim, não é interessante. Mas, quem gosta de empresas de commodity, o que eu recomendo é que você invista numa empresa que tenha o custo de extração daquela commodity baixo. Como, por exemplo, é o caso da Vale, que tem um dos minérios de ferros mais baratos do mundo, de extração, né? De boa qualidade, né? Que é a última a sofrer pelo preço, pela queda nos preços, né? É o tipo de empresa. Mas eu, pessoalmente, evito esse tipo de empresa, tá? Tanto qualquer empresa de commodity. Construção civil também não é um setor que eu gosto muito. Apesar de ser engenheiro. Apesar de ser engenheiro. Eu tenho na minha carteira Ezetec, tenho uma posição pequena, uma empresa que eu acho muito conservadora no setor, que eu acho tranquilo, eu gosto, é uma empresa que eu tenho já há um bom tempo, mas eu sei que é uma empresa do mesmo jeito. Fica um período grande sem dar resultado, sem distribuir dividendos, apesar da Ezetec ter distribuído os resultados há um tempo, né?
Mas é uma empresa que ficou ali de 2014 até agora sofrendo os prejuízos da crise imobiliária aqui do Brasil, né? Então eu sei que existe essa oscilação grande e aí o que eu faço é dar um peso bem pequeno para ela dentro da minha carteira. E moderar o risco. É igual eu falo, pessoal, eu não sou contra investir em nenhum tipo de empresa. Até a galera fala, Oi, Fábio, o que você acha de Oi? Eu acho uma bosta. Mas, se você quer ter esse tipo de investimento, você tem que saber calibrar o risco daquilo ali. Você quer investir em Oi, você acredita no turnaround, você acredita que ela vai sair bem da recuperação judicial, que as coisas vão dar certo? A estratégia faz sentido para você? Bota uma porcentagem que seja condizente, né? Eu vejo gente, 30% da carteira em Oi, 30% em Via Varejo, não é brincadeira. E sei lá, pega 40% e bota numa outra empresa que é ok. Tipo, o que você está querendo com a bolsa? Assim, se o seu objetivo for puramente especular no curto prazo, beleza, vai fundo. Se você acha que vai dar certo, se você acredita naquilo ali, ok. Mas quando a gente está partindo do pressuposto que você vai utilizar a bolsa para construir um patrimônio sólido, duradouro, no longo prazo, que vai gerar renda passiva, não é esse tipo de estratégia que você tem que ter. Ele não condiz com a visão previdenciária, ele condiz com a visão Exatamente. especulativa. O que eu falo, pessoal, você gosta de empresas de turnaround, empresas que, se derem certo, vão dar um retorno muito grande, como foi o caso de Magazine Luiza, por exemplo, limite o seu patrimônio, eu diria que no máximo até 10% nesse tipo de empresa, e nesses 10% você divida ainda em várias outras empresas, em umas 10 empresas, umas 7 empresas, porque a maioria delas não vai dar certo, mas as uma ou duas que derem certo vão carregar o prejuízo das outras, né, se você acertar alguma. Então sempre limite o risco numa porcentagem baixa para você não botar sua carteira inteira a perder. Isso. E agora uma pergunta aqui para a gente tentar dar um fechamento bacana. O que é perda de valor para você e quando é que você vende uma ação? Né? As duas estão bem relacionadas. A pergunta mais difícil do buy and hold é essa. Bom, eu não tenho uma resposta fechada para isso. Por exemplo, igual eu falei, em 2018 eu cheguei à conclusão que eu não teria mais nenhuma empresa estatal. Eu entrei lá no meu home broker, vendi tranquilo, vendi tudo, aloquei no resto da carteira, sem nenhum estresse. Foi um caso atípico, normalmente eu não faço isso. Eram algumas empresas, Banco do Brasil, CEMIG e Petrobras, eu já investi há um bom tempo. Foi uma das primeiras ali que eu comecei, né, a investir junto com o resto da carteira. Mas chegou em 2018 e falei, cara, não quero mais estatal, não quero o governo tendo ingerência, não quero depender de qual governo que vai ganhar a eleição, que não vai ganhar, qual tipo de ingerência que eles vão ter ou não. Resolvi não ter empresa estatal. Tirei elas da minha carteira sem nenhum problema. Um outro caso que eu saí também de empresa foi, por exemplo, a Eternit. Eternit também já tinha um bom tempo, quando ela começou a apresentar prejuízos durante a crise imobiliária, ali a partir de 2015, 2016. Foi uma empresa que eu saí, antes de desgringolar, igual desgringolou e entrou em recuperação judicial, foi uma empresa que eu saí. Outras empresas, como por exemplo, uma empresa também que eu já invisto há um bom tempo, Ultrapar. Ultrapar foi uma empresa que de 2 anos para cá começou a piorar muito por causa da política da Petrobras de liberar oscilação no preço de venda do combustível. Então a empresa acabou se complicando muito, né? Porque antes as distribuidoras elas compravam a gasolina no preço X, botavam ali o ágio, né, e vendia com ganho. Agora a Petrobras cada semana vende num preço diferente, e aí ela compra e o concorrente comprou no preço menor no posto do lado, está vendendo por menos. Então os resultados começaram a oscilar muito, a dívida da empresa começou a aumentar um pouco, e a empresa, sei lá, saiu de R$60 para R$15, R$20 agora a cotação. Eu continuo ainda com a empresa, estou lá. É uma empresa que eu não venho aportando, mas ela está ali, eu continuo com ela também sem muito mistério. Então depende muito de caso a caso. Eu tendo, para ser bem sincero, hoje, eu tendo a não vender nenhum ativo da carteira. Então vamos supor, se uma empresa, se for o caso da Ultrapar, ela vier a quebrar ou entrar em recuperação judicial, eu simplesmente não aportei mais nela e deixei ela ir morrendo aos poucos na carteira. Porque você corre um risco de quando você vende, você também perder a recuperação da empresa. Então se você acredita que a empresa vai continuar bem, vai passar por um momento de dificuldade, mas vai se recuperar, eu tendo a não aportar, porque eu sei que tem um risco da empresa quebrar, mas eu deixo ela lá parada. Se der tudo errado, eu perdi aquele investimento, tá tudo bem, teve mais um monte que superou e eu não teve muito problema. Então hoje eu tendo a ter essa posição de não vender a empresa nunca. Simplesmente eu paro de aportar e deixo ela ir morrendo. Se ela recuperar, tá tudo certo, se não recuperar também, tá ok. Porque eu não quero incorrer no risco de sair na hora errada, né? Porque assim, na renda variável, toda empresa, uma hora ela vai passar por uma dificuldade. Por exemplo, a M Dias agora, que o dólar subiu muito, o trigo subiu, ela tem um custo que está relacionado a isso, a empresa vem piorando bastante os resultados, e a cotação vai atrás, né? A cotação saiu de R$60 para 30 e poucos reais em coisa de um ano.
uma queda de 50%, por exemplo. Mas eu continuo lá tranquilamente, sem também nenhum problema, é outra empresa da minha carteira, porque toda empresa em algum momento vai passar por alguma dificuldade. O mercado vai bater porque o mercado sabe que isso está acontecendo, que é um risco maior, então o mercado aceita pagar um preço menor, já que as condições foram mudando, né? As coisas vão se ajustando. Quanto mais você querer acertar o timing de tentar sair de uma empresa na hora certa, mais você vai girar e o mais provável é que qualquer piora que a empresa tenha, você venda e você não vai pegar, porque toda empresa sobe caindo, né? Então tem períodos bons, períodos piores, períodos bons, períodos piores. E se você ficar saindo em toda oscilação que tenha, você vai acabar. Oscilação de cotação e de resultado, né? Que em alguns casos, em boa parte dos casos, está relacionado, né? O mercado não tira 50% do preço de uma ação simplesmente do nada, né? Existe alguma coisa por trás daquilo ali e você vai acabar girando muito patrimônio. Então, não gosto, eu tendo a deixar a ação indo morrer, apesar de já ter saído de outras empresas de outra forma, né? Outro aspecto é que os ativos, eles são um conjunto, né? Sim. Você tem que olhar a carteira como um todo, o resultado da carteira. E tem muita gente que fica olhando, pô, essa aqui tá boa pra caramba, né? Ela dá uma subida, pô, mas essa aqui, olha só, tá puxando o resultado pra baixo. Ela né? não olha o time, ela olha o jogador. Exatamente. Né? Então você tem que ter o time. E a gente, assim, no começo, eu acho que existe uma ansiedade muito grande da empresa dar resultado, né? Tipo assim, o cara compra a ação, ele quer que ela suba, né? Ele fica ali, comprou, fica torcendo pra subir. Só que tem uma frase do Warren Buffett que é muito boa, ele fala assim, não tem como você ter um filho engravidando 9 mulheres em um mês. Né? Tipo, tem coisa que você tem que esperar. Você tem que esperar aquela semente, tanto que você plantou do seu investimento na empresa, comprando ação, quanto os investimentos que a empresa está fazendo, eles têm um prazo de maturação, um prazo de resultado. Não depende muitas vezes só da empresa, depende das condições macroeconômicas, do setor que ela está atuando. Então, é uma coisa que leva tempo. É como se você plantasse uma semente e quisesse que ela virasse uma árvore da noite para o dia. E você tem que saber isso, né? Por isso que eu acho interessante ter uma carteira bem diversificada. Hoje a minha carteira tem quase 60 ativos. Eu falo quase 60 porque eu não sei. Eu nunca sei se eu estou com 58, 59, 60, eu sei que está por ali, entre 58 e 60. Então eu tendo a ter uma carteira bem diversificada, isso considerando tanto os investimentos aqui quanto lá no exterior, né? Então eu tenho uma carteira bem diversificada que me dá tranquilidade e é mais ou menos por aí. E se você tivesse que deixar um recado para o Fábio começar tudo de novo, o que você falaria para ele? Fábio de 10 anos atrás. Deixa o recado pro Fábio de 10 anos Fábio atrás. De 10 anos vai fazer um stories pro Fábio de 10 anos atrás. Cara, eu ia falar pro Fábio de 10 anos atrás ter começado o canal do YouTube antes. Eu falaria isso porque assim, eu sempre quis... eu sempre fui muito rato de YouTube, desde muito novo. Sempre acessei muito o YouTube, consumindo conteúdo, aprendendo muita coisa. Mas eu nunca achei que tivesse espaço, na minha ignorância, né, para trazer esse tipo de conteúdo aqui para essa plataforma. E aí foi lá em 2017 que eu fui procurar sobre investimento no YouTube, vi que tinha alguns canais grandes, na época assim, grandes com 100, 200, 300 mil inscritos. Eu falei, opa, tem espaço para isso. E aí eu criei o canal, comecei a falar sobre investimentos e tamo aí. Mas eu teria falado para eu começar a divulgar esse tipo de conteúdo antes, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e, enfim, não queria ter tido essa ignorância, né, em relação ao YouTube. Mas em relação a investimentos, assim, eu acho que não teria muita coisa que eu pudesse falar, porque tem coisa que você só aprende com o tempo, né? Mas eu acho que eu falaria, assim, para ter uma carteira diversificada desde logo do começo, né? Muita gente fica dúvida, mas eu vou investir R$1.000, R$2.000 por mês, eu compro 30 ativos? Não, né? Você compra ali alguns até você completar a sua carteira, mas já comece mirando numa carteira diversificada, uma carteira com muitos ativos, tipos de ativos diferentes, renda fixa, FIIs, ações, comece a pensar a botar o pé no exterior mais para frente, se você está começando agora. Então, diversificar ao máximo, saber que a bolsa não vai te enriquecer, né? Eu acho que isso é muito importante. Não vai te enriquecer no sentido, não é ela que vai te deixar rico, é o seu trabalho e a bolsa é um veículo de poupança que vai potencializar os seus ganhos no longo prazo, mas não é ela que vai te deixar rico, a sua riqueza só depende de você. E basicamente é isso. Legal. Então, agradecer muito aí ó, o nosso amigo Fábio. Eu que agradeço demais aqui pelo convite. Aí Valeu. O nosso bate-papo. Espero que vocês tenham apreciado, vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. E tamo junto aí, pessoal. Muito obrigado, Fábio. Até a próxima. Valeu. E fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Com ações. Brincadeira. Pode deixar o com ações no final. Fechou? Fechou. Legal. Massa.